Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fecha os olhos, fecha a Bíblia, vamos fazer uma breve oração. Pai, aqui está a tua palavra, perfeita como sempre. E nessa noite nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque tu és o amado da nossa alma. E como o salmista Davi, ele declarou: a minha alma tem fome, e a minha alma tem sede de ti, como a corça que anseia e suspira pelas águas. Pai, aqui estão os teus filhos, famintos por mais do Senhor, pela tua santa presença. E que nessa noite, Pai, o banquete do céu seja derramado sobre cada um de nós, e possamos nos alimentar e nos fortalecer da tua palavra, e o teu Espírito permaneça em nosso meio, trazendo a vontade dos céus na terra. Leva agora o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo, e tudo aquilo que não procede de ti e do teu reino, que tenta se levantar nesse momento contra as nossas vidas, contra a igreja, contra o culto desta noite, nós paralisamos e manietamos todo o agir do mal. Pai, que somente tua voz seja escutada nesse lugar, somente teu Espírito aqui fale, toda a voz contrária se cale. Assim oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Quando eu leio essa palavra do apóstolo Paulo, o meu coração ele se enche de uma alegria, se enche de uma esperança, não uma esperança dos homens, não uma esperança passageira, mas uma esperança eterna e duradoura, que só vem por meio do Senhor. E Paulo ele vai declarar que a nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo, se nós já nascemos de novo, se nós já aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, se nós já estamos inseridos no reino dele, Paulo vai dizer que todas as coisas que estão vindo até nós, elas estão trabalhando para que Deus estabeleça o seu propósito na nossa vida. Nós não estamos aqui de passagem nessa terra simplesmente para formar uma família, conquistar alguns bens. Não, nós estamos aqui por uma missão, e a primeira missão que nós temos é de adorar a Deus. A segunda missão que nós temos é de representá-lo, de sermos seus sacerdotes, seus embaixadores nessa terra, de fazermos algo em prol dele, deixarmos um legado para os nossos filhos e para as gerações que virão, construir algo em prol do reino de Deus. Então Paulo declara que todas as coisas estão cooperando em nosso favor, não somente as coisas boas, mas todas elas. Coisas às vezes não tão boas que você não quer passar, ou que você muitas vezes fica pensando: por que Deus? Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas a pergunta não deveria ser por que isso está acontecendo, mas para que isso, Senhor? Essa deveria ser a nossa pergunta: o que o Senhor quer fazer? Qual é o motivo? O que está por trás dessa situação? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer moldar em mim? O que o Senhor quer fazer por meio desta realidade que hoje eu estou vivendo e não estou compreendendo? Quantos de vocês aqui já fizeram a pergunta para Deus em algum momento difícil da sua vida, perguntando para Ele: por que isso, Senhor? Quem já fez? Levanta a mão para o céu. Todos nós temos desafios, todos nós temos lutas, todos nós passamos por dias ruins, por dias desconfortáveis, por dias de tribulação, e muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo, e algumas pessoas que elas chegam a pensar assim: será que Deus se esqueceu de mim?
Será que Deus não está me vendo nessa situação? Parece que eu clamo, parece que eu oro, parece que eu falo com Ele e parece que Ele não está me ouvindo. Mas eu te faço uma pergunta: Deus deixou de te ouvir? Deus deixou de olhar para mim e para você? A Bíblia diz que os olhos de Deus nunca se fecham, nem de dia nem de noite, porque o guarda de Israel não dormita. Deus não dorme, Deus está vendo tudo, e Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. De todas as coisas. Todas as coisas. E todas elas estão trabalhando para o nosso bem. Coisas não muito boas e coisas boas. Como é bom só receber notícia boa, não é? Só vitória, só coisa legal. Seria tão mais fácil. Mas tem dias que não é assim, irmãos. Tem dias que parece que o céu está escuro. Tem dias que parece que você não queria ter acordado, que você preferia ter ficado dormindo. Quem ama a Deus aqui? Se você ama o Senhor, você nunca pode perder isso do seu coração. Deus está trabalhando. E talvez hoje você não entenda, mas daqui a um tempo você vai entender e vai poder olhar para trás e vai contar a outras pessoas que vão cruzar pela sua vida aquilo que você viveu em uma fase da sua vida e você viu Deus operando e Deus te dando vitória. Mas naquele momento foi tão difícil. E eu vou falar aqui algumas coisas a respeito da vida de José, filho de Jacó. Quem já leu a história de José? Levante a mão. Um dos filhos mais novos de Jacó. E a Bíblia diz que o pai Jacó amava José mais que os demais irmãos. Era o filho da sua velhice, era o filho mais novo, antes de Benjamim nascer. E o próprio Jacó, ele vai fazer uma roupa diferente, uma túnica de muitas cores, e abençoa José. E quando José, ele coloca aquela roupa distinta, logo começou a surgir ciúmes entre os irmãos dele. Eles ficaram com ciúmes de José, porque eles viam o amor do pai sendo diferenciado sobre a vida dele. Jacó amava todos, mas os seus olhos estavam sobre a vida de José. Deus, ele ama todos, ele não faz distinção de pessoas, sim ou não? O pai, ele ama todos, mas naquele momento Jacó estava deixando aquele amor sobressair e os seus irmãos estavam vendo. E se não bastasse isso, Deus visita José. E Deus começa a revelar um propósito que Deus tinha na vida dele. A Bíblia vai dizer que Deus dá para José 2 sonhos diferentes, mas a interpretação era a mesma. Deus começou a revelar a ele que Deus tinha um propósito na sua vida. E José, muito novo, muito jovem, talvez ainda sem entendimento e muito alegre com aquilo que Deus estava falando para ele, ministrando ao seu coração, o que José faz? Ele conta para o pai, ele conta para a mãe, ele conta para os irmãos, e os irmãos que já estavam com ciúmes, como ficam? Irados com ele. Jacó, o pai de José, ele ouve os sonhos e ele guarda no coração dele. Os sonhos que Deus havia dado para José, eu não vou contar para você, depois você pode ler. Mas eram sonhos que Deus estava dizendo para José: José, eu tenho um plano com você, e você será grande nessa terra. Eu vou te colocar sobre cabeça e não por cauda. Eu tenho um lugar especial preparado para você. Eu tenho um lugar de autoridade, eu tenho um lugar de domínio, eu tenho um governo para você, José. Deixa eu ser profeta. Deus tem um lugar de governo para mim e para você. Deus tem um lugar de domínio, Deus tem um lugar de autoridade, Deus tem um lugar preparado para mim e você, aonde nós seremos verdadeiramente usados, aonde nós vamos viver realidades extraordinárias que o Senhor tem projetado para nós.
Mas para chegar até lá tem um processo, diga processo. Aí, pastor, processo não é uma palavra boa de ouvir, não é, mas ela é necessária. E quando José conta os sonhos, os irmãos olham para ele e começam agora não apenas ter ciúmes, mas ter raiva dele, ódio, ao ponto de tramarem a morte do próprio irmão. Os irmãos começam a olhar para José e começam a dizer para ele: você acha que você vai ser maior que o nosso pai? Você acha que você vai ser maior que a nossa mãe? Você acha que você vai ser maior que o nosso primogênito? Que nós todos vamos nos dobrar diante de você? Eles não compreenderam aquela realidade. Talvez nem José naquele momento estava compreendendo aquela realidade. E eles maquinam o mal contra aquele moço. E a Bíblia diz que eles foram pastorear os rebanhos do seu pai, estavam distantes da casa. E ali eles viram uma oportunidade de fazer o quê? Eliminar José. Mas aquele que tem um plano de Deus, aquele que tem um chamado de Deus, podem tramar contra você, mas não vão conseguir te eliminar da terra, enquanto não se cumprir o chamado. Vão armar contra você, vão planejar contra você, mas não terão êxito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. E eles decidem entre eles: vamos matar José, vamos eliminar ele, vamos pegar a sua túnica, derramar o sangue de um animal e dizer para o pai que uma fera do campo o matou. Mas um dos irmãos disse: não vamos fazer isso, porque o sangue dele vai recair sobre as nossas mãos e Deus vai cobrar de nós. E lançaram José num poço, numa cisterna sem água, um lugar onde se guardava água. E naquele momento estava passando uma caravana de midianitas, e eles tomaram um conselho entre eles. Esse irmão que não queria ver José morto, ele disse assim: quem sabe vamos vender o nosso irmão para os midianitas que ali estão passando. Então eles vendem José. José é tirado do meio da família. Ele enfrenta o desprezo, ele enfrenta o abandono dos próprios irmãos. Ali começa um processo na vida de José não tão bom. Imagina você está no meio dos teus, da tua família, da convivência com teu pai, com a tua mãe. Por mais que hajam umas desavenças, eles são seus familiares, você os ama. José amava eles. Quantos aqui têm irmãos? Ou pai e mãe ainda? Você não ama eles? Por mais que às vezes eles discutam, brigam, façam alguma coisa para você que você não goste, talvez você fique irado no primeiro momento, mas você nunca vai deixar de amar a tua família. Nunca. E José é arrancado da sua família, é arrancado do meio dos seus, e agora é vendido como escravo. Alguém que outrora estava livre, agora está escravo, numa realidade diferente. E ele é vendido e para na casa de um homem por nome. Você já leu? Me ajuda aí que eu esqueci o nome. Mais alto. Potifar. E na casa de Potifar, José começa a se destacar. Pergunta por quê? Porque sobre ele estava o Espírito de Deus. Quem mais aqui já tem o Espírito de Deus sobre sua vida? Tudo aquilo que você começa a fazer, porque você tem o Espírito de Deus, começa a prosperar, começa a dar certo, as coisas começam a acontecer.
porque você recebeu do Espírito excelente, você foi ungido por Deus, você foi marcado por Deus, o Senhor está habitando dentro de você. Então aonde você vai, começa as coisas a se movimentarem, começa a dar certo, a sua empresa começa a crescer, o seu negócio começa a crescer, o seu ministério começa a crescer. Por quê? Porque Deus está com você. O Espírito Santo já faz morada aí. Quando nós temos essa presença, Deus começa a nos prosperar, as coisas começam a dar certo. E José estava ali, e Potifar olhou para ele e viu que sobre ele havia um espírito excelente, havia um espírito de sabedoria. Ele era um homem distinto, jovem, mas tudo que ele colocava a mão prosperava. E Potifar coloca toda a casa às mãos e aos cuidados de José. Mas um dia a esposa de Potifar, ela dá em cima daquele jovem e cobiça ele, quis se deitar com ele. Estavam sozinhos em casa, não havia mais ninguém, e a esposa de Potifar tentou deitar com ele. José era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus, ele era alguém diferente, e ele fugiu daquela mulher. Mas ela conseguiu pegar a sua capa, ela conseguiu pegar a sua roupa, e ela começou a gritar, pedindo socorro, dizendo que José estava intentando contra ela. E ali entram então as pessoas, os servos, e fazem saber o senhor de José que ele tinha feito aquilo. Mas eu pergunto para você, José tinha feito aquilo? Não. Mais uma vez, injustamente, José passa por algo, por uma calúnia, por uma difamação, por uma vergonha que ele não fez para merecer. E talvez José começou a pensar: Deus me prometeu algo, mas parece que cada vez fica mais distante aquilo que Deus me prometeu. Será que Deus perdeu o controle? Talvez José pensou em algum momento da sua vida: o que está acontecendo? Cada vez parece que quando algo vai dar certo, piora. E depois desta realidade, José vai parar aonde? Na prisão. Diga: na prisão. Lugar improvável. Prisão é um lugar improvável para as coisas darem certo, não é verdade? Cadeia, irmãos, junto de criminosos. Mas ali estava José. E passado alguns dias, o carcereiro, ele viu na vida de José que havia algo excelente sobre ele, e começa a lhe dar funções. E José começa então a cuidar da cadeia. De um preso comum, ele passa agora a ser um agente penitenciário da cadeia. Mas não podia sair, ainda estava preso. E a Bíblia vai dizer que houve uma discussão entre Faraó e o copeiro e o rei. E o Faraó, ele manda prender o copeiro e o padeiro. E eles vão parar aos cuidados de José na prisão, porque eram figuras importantes, que serviam a Faraó na sua mesa. E José estava cuidando deles. E uma certa manhã, eles acordaram, mas com um semblante diferente. Tanto o padeiro como o copeiro acordaram tristes e preocupados. José foi até eles e fez uma pergunta: por que vocês estão assim? Tristes, preocupados, o semblante de vocês está descaído, me contem. Mas eles estavam com medo de contar. Os dois naquela madrugada ao mesmo tempo tiveram uma visitação de Deus e tiveram sonhos. Tanto o padeiro como o copeiro sonharam. E o copeiro, ele começa a contar para José o sonho que ele teve. Ele vai falando e José ouve o sonho, ele faz a interpretação dizendo: olha, em 3 dias Faraó vai te chamar
e você será restabelecido novamente a tua função, e novamente vai servir o vinho do rei. Como o padeiro ouviu que a interpretação era boa, ele criou coragem e ele perguntou para José: José, eu também sonhei, me traz a interpretação. José olhou para ele e disse: olha, em 3 dias o rei te chama, mas a tua cabeça será decepada, e as aves dos céus vão comer o seu corpo. E quando José, ele interpreta o sonho do copeiro, ele diz para o copeiro: quando tu estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim, porque eu estou aqui preso, estou aqui injustamente, fui vendido pelos meus irmãos, eu estou nesse lugar aqui, tenha misericórdia de mim, lembra de mim. Mas quando o copeiro é restaurado a sua função, eu te faço uma pergunta: ele lembrou de José? Ele lembrou de José? Não lembrou de José. José continuou preso. Muitas vezes um homem nos esquece, mas Deus jamais nos esquece. José mais uma vez esquecido ali, se sentindo talvez muitos sentimentos percorrendo dentro da sua mente, talvez pensando: nunca mais vou sair daqui, vou vivendo aqui porque talvez eu não saia mais, e aqui seja o meu destino. Talvez esse era o pensamento dele, mas não era o pensamento de Deus para ele, não era o propósito de Deus para ele. Deus estava forjando, Deus estava preparando, Deus estava treinando. José estava crescendo todos os dias na graça e no conhecimento. Mas a sorte dele começa a mudar. Deus dá um sonho para Faraó, e Faraó não consegue entender. E o copeiro ouviu que Faraó havia tido um sonho e que estava inquieto e não conseguia interpretar. Aí ele lembra de quem? Lembrou de José. Ele chegou a fazer assim: meu Deus, eu esqueci daquele homem, agora me lembrei do bem que ele me fez. E ele conta para Faraó a respeito de José, e eles mandam chamar José. José, ele vem à presença do rei. O rei lhe conta o sonho, e ele traz uma interpretação excelente, perfeita, daquilo que Deus havia mostrado para o rei, que viria 7 anos de uma grande fartura na terra, e depois viriam 7 anos de uma grande seca sobre a terra. E nesse momento, ao ouvir a interpretação do sonho, Faraó, ele olha para José e disse: eu quero que você a partir de hoje seja o meu vice-governador. Em um dia, Deus tira um homem que estava na prisão e coloca num lugar de autoridade. Em um dia, Deus mudou a vida dele. Em um dia, Deus pode mudar a minha e a sua história. Em um dia. E eu quero profetizar que é hoje. É hoje que Deus começa a mudar situações na sua vida, na sua casa, na sua história. Eu quero profetizar que é hoje. Você tem fé para isso? E ali então José, ele começa a preparar o Egito para receber a grande fartura. E ele constrói celeiros, lugares para armazenar os grãos. E foram 7 anos de uma colheita extraordinária. Mas se findou os 7 anos de grande provisão, e começaram os anos de seca, aonde não havia chuva, não havia planta. E os povos que moravam próximo do Egito, eles começaram a ir até o Egito para comprar mantimentos.
E quem vai até o Egito? Os filhos de Jacó, irmãos de José. E ali, queridos, 22 anos depois, não foram 2 dias, não foram 22 dias, 22 meses, 22 semanas, foram 22 anos. Mas aquele que fez a promessa para José é fiel. E ali estava se cumprindo aquela realidade que Deus havia mostrado para aquele jovem 22 anos atrás. Às vezes vai demorar, irmãos, um tempo, um processo, uma realidade, uma caminhada, para que promessas de Deus se cumpram na nossa vida, mas fiel é aquele que nos fez a promessa. Ele não é homem, e nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vamos aplaudir Ele essa noite. Ele é fiel. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo específico para todas as coisas. Mas o processo, ele é inevitável. Você vai passar pelo processo. Eu vou passar pelo processo. Nós vamos passar pela escola do Espírito. Nós vamos passar pelo deserto de Deus. Mas nós seremos treinados, forjados. E quando chegar o nosso momento, nós vamos governar com autoridade. Não vamos desperdiçar aquele momento importante, porque Deus nos treinou. Não seremos mais crianças. Teremos bagagem, estrutura, vivência, maturidade. Estaremos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. Talvez ainda você não recebeu, porque você está no processo. Você está no processo onde Deus está te preparando para você receber as excelências, as coisas grandes que Deus tem para a sua vida, para Deus te colocar em lugares de autoridade, de domínio, de governo. Deus está nos preparando, Deus está te preparando. E se você já está nesse processo, não olhe para os lados, não olhe para trás, siga olhando para Cristo. Não solte a mão dele por nada. Siga em frente, porque vai chegar o teu momento. No ano de 2005 eu aceitei a Cristo. E eu já estava casado com minha esposa. Já tínhamos nossa casa. E depois que nós, os dois, nos convertemos, eu olhei para ela e disse: agora está na hora de nós termos um filho. Porque era o desejo dela, de ter um filho. E eu dei glória a Deus, porque o nosso lar ele já estava pronto, uma família estabelecida, restaurada, para ali ter a realidade de um filho. E ela parou de tomar os medicamentos, e passou-se 1 ano e ela não engravidou. E ela começou a ficar inquieta. Toda mulher ela tem essa reação quando ela deseja algo e não consegue, fica inquieta. E ela foi para o médico fazer exames, e os exames dela deram perfeitos. O médico olhou para ela e disse: você é nova, você tem saúde, fique firme, porque logo logo vai acontecer. E passou mais um tempo e ela não engravidava. Aí ela começou a olhar para mim e dizer: amor, quem sabe vai você fazer o exame, quem sabe é você que tem o problema, já que eu não tenho e eu não consigo ficar. E pela fé eu já declarei para ela: eu também não tenho nenhum problema.
Mas para que fique comprovado, eu vou fazer o exame e você vai ver esta realidade. E lá fiz o exame e o médico olhou e disse: moço, tudo certo com você, logo logo aí vai vir o filho de vocês, não esquenta sua cabeça. Passou mais um tempo e o filho não vinha, mas nós começamos a orar, diga orar, algo que nós não estávamos fazendo, orar especificamente por um filho. E começamos a orar, e a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, crendo, nós iremos receber. E começamos a orar e pedir ao Senhor por aquela realidade. E chegou o final do ano e nós orando, e Deus não havia respondido nada, Deus não havia falado nada, ela ainda não estava grávida. E a nossa igreja, ela teve um congresso em Nova Petrópolis. Ela era de Santa Maria, e em Nova Petrópolis teve um congresso. E dentro do meu coração ardia um grande desejo de ir àquele congresso. Eram 3 dias, e lá havia uma escola preparada para receber as pessoas que precisavam pernoitar. Havia um valor para o transporte, para a hospedagem, para a alimentação. E naquela época eu estava desempregado, mas no meu coração estava ardendo para eu ir para o congresso. E eu comecei a colocar na balança o desejo de ir e as finanças. E se eu fosse olhar pelos olhos humanos, eu não iria. Desempregado, sem finanças, como que eu iria dar um passo daqueles e ficar 3 dias gastando algo que eu não tinha? E eu tinha ali na época em torno de R$500 na poupança. E o investimento para ir era em torno de R$450. Mas havia uma palavra dentro do meu espírito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. E eu olhei para minha esposa e disse: amor, eu vou ir nesse congresso. Ela estava trabalhando, e o meu irmão mais novo tinha uns 12, 13 anos, e ele disse: mano, eu também vou. Então vamos. E naquele mês a minha esposa recebeu o PIS/PASEP, e ela me olhou e disse: eu também vou, porque Deus mandou a provisão. E fomos nós 3. E no último dia do evento, no último dia do congresso, na hora da adoração, nós estávamos adorando ao Senhor, e ali Deus deu uma visão para o meu irmão mais novo, mostrando a ele um bebê recém-nascido, sendo pego por 2 mãos e colocado no berço. Ele com 12, 13 anos de idade, sem entender a visão, ele bate no meu ombro e diz assim: mano, Deus está me mostrando isso. Na hora eu comecei a chorar, porque eu entendia que ali Deus estava respondendo a minha e a oração da minha esposa, por um filho que nós estávamos orando. E lágrimas rolaram dos meus olhos, de alegria. E eu abracei a minha esposa, trouxe ela para perto, para que ela pudesse ouvir, porque o som estava alto. E eu dizia para ela: amor, Deus nos entregou a promessa de um filho. E choramos muito, porque estávamos desejando aquela realidade. Saímos do congresso e fomos para o ônibus. O ônibus estava longe do ginásio, num estacionamento onde não havia luz, estava bem escuro. Entramos e ali nós já havíamos programado: na última noite nós vamos comer bolachinha recheada, porque o dinheiro era curto. E comemos ali a nossa bolachinha, no escuro. E uma mulher que estava ali, uma irmã que eu não conhecia, ela começou a dizer para outra:
Deus está mandando eu ir lá falar. Eu preciso ir lá falar. E quando Deus Ele quer falar, nós temos que ouvir primeiro. E eu fiquei pensando no ônibus, com quem será? Quem é? O que Deus vai falar? O que Deus vai fazer? Eu fiquei ali alerta. E no escuro ela veio até mim. Vou colocar a mão no seu ombro para imitar o que ela fez. Irmão, tem alguém perto de você? E eu disse para ela: tem, minha esposa. E ela disse: é com ela que eu quero falar. A minha esposa se levantou e ela abraçou a minha esposa, e eu sentado no meio com vergonha, porque as duas mulheres se abraçaram, e eu no meio, me encolhendo, com vergonha, mas ouvindo atento o que Deus estava falando. E aquela mulher começou a dizer: filha minha, tudo aquilo que tu estás a pedir em oração, eu vou te dar. Uau! Uau! Era eu, minha esposa e aquela irmã, num choro, nós três lá, com os olhos desse tamanho, esbugalhados, de tanto chorar. O motorista entrou, ligou o carro, ligou a luz interna. Eu olhei para minha esposa e eu disse para ela: amor, ficou um pouquinho de dúvida no teu coração, porque Deus havia mostrado a visão para o meu irmão e você talvez não acreditou de todo o teu coração. E Deus precisou levantar dentro do ônibus essa irmã que não te conhecia para falar a mesma coisa que ele havia falado lá dentro do ginásio, para arrancar do teu coração toda espécie de incredulidade, porque aonde existe incredulidade, a fé não pode operar. E ali Deus arrancou e selou a promessa. E uma fé tão extraordinária invadiu o meu coração naquela hora, mais ainda do que eu já tinha. E por onde eu andava, eu contava esse testemunho. Mesmo antes dela engravidar, por onde eu ia, nas igrejas que eu ia, lá em Taquara, quando nós nos mudamos para lá, eu contava para os irmãos, e me dava a oportunidade de trazer uma palavra, eu contava essa realidade para eles. E eu trabalhando nas ruas, e eu contava para as pessoas. E eu ia mais além. Não se assuste que eu vou contar para você. Eu olhava para ela e dizia: amor, se tu bater as botas, morrer. Bater as botas é morrer. Amém? Se tu morrer antes do filho nascer, eu não vou ligar para o Levi. Quer dizer, não vou ligar para o Levi, perdão. Eu não vou ligar para a polícia, eu não vou ligar para SAMU, eu vou ligar para o Levi. Levi é o pastor, porque ele vai vir aqui, e ele vai colocar as mãos sobre você, e Deus vai te trazer a vida. E eu dizia para ela: se eu bater as botas primeiro, tu liga para o pastor, ele vai vir, ele vai orar e eu vou ressuscitar, porque nós não vamos partir dessa terra enquanto nós não vermos a nossa promessa. Chama a promessa lá, pastora. Chama lá a minha promessa lá. Daquele dia que Deus nos fez a promessa, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não acontecia nada. Mas dentro do meu coração havia uma certeza do cumprimento de uma promessa, uma certeza que Deus iria fazer. Passou 4 anos, a dúvida quis entrar de novo no coração dela, e eu dizia: não! No 5º ano ela disse: vamos, me fugiu a palavra, adotar.
Eu disse: amor, é muito lindo adotar alguém, mas eu não vou adotar. Vai nascer do meu sangue. Deus me fez a promessa. Vai nascer do teu ventre. 6 anos e nada. No 7º ano, pau, ela engravida. Vem cá, vem cá. Vem cá vocês dois. Vem cá vocês dois. Vem, vem. Não tem vergonha não. Mês de maio vai fazer 12 anos. Mês de maio vai fazer 12 anos. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu, meu irmão. Deus é fiel, foi fiel na vida de José. Deus foi fiel na minha vida. Deus será fiel na sua vida. Não fuja as etapas, não saia do processo, não perca a sua fé. Deus está trabalhando. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E antes dele nascer, muitas vezes em vigílias, nos montes, Deus levantava profetas e dizia: é de avião em avião, vai para as nações, será conhecido, o meu nome será glorificado por meio da vida dele. Esse ministério será conhecido por causa dele. Vale a pena você crer, vale a pena você confiar, vale a pena você esperar, vale a pena, não desista daquilo que Deus já falou com você, custe o que custar, permaneça fiel com Ele, não arrede o pé da presença dEle, não arrede o pé. Quantas vezes o inimigo quis roubar essa promessa, quis matar esse sonho? Quantas vezes palavras foram liberadas sobre a minha esposa dizendo: o seu ventre é seco? E eu dizia: não é, porque fiel é aquele que fez a promessa. E depois que ele nasceu, vários homens e mulheres de Deus, a mesma profecia sobre a vida dele. E eu só escutava e gravava aqui, nas tábuas do meu coração, como eu gravei naquela noite em Nova Petrópolis, como eu gravei as palavras daquela mulher. Estou te contando de uma experiência. A mesma fé, ela está aqui. A mesma esperança de coisas maiores que Deus vai fazer está aqui. Não fuja do processo. Não fuja do que Deus está fazendo, porque vai valer a pena. Se coloque de pé esta noite. Giovanni e os irmãos vêm para cá. Nós vamos adorar o Senhor agora. Fica aqui, Samuel, fica aqui. Não sai daqui. Eu quero você aqui hoje. Olha o nome que eu dei para ele: Samuel. Lembra da história de Ana? Samuel. Deus, ele vai ressuscitar sonhos aqui esta noite. Sonhos, coisas que estavam apagadas, que já estavam morrendo, que você já estava desistindo, e o Senhor, ele vai fazer assim de novo. Vai soprar sobre o teu coração, vai incendiar de novo o teu coração. Você vai começar a crer de novo.
Você vai começar a arder de novo pela presença dEle. Apague as luzes do templo, nós vamos adorar. Eu quero que você se renda à presença dEle como nunca ainda você se rendeu. O mesmo Deus que fez a promessa na minha vida há tantos anos atrás, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Há homens e mulheres de Deus aqui, há profetas do Senhor nesta casa. Imandagaço, Ramandecaia Sóbia. E eu creio que nessa noite Deus falará ao seu coração ainda mais. Ei, Calamaia Sóbia. Ei. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Escute algo. Enquanto nós adorávamos, o Senhor Ele falava uma palavra comigo. Eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. Está vindo sobre você. Está vindo sobre as áreas aonde você precisa e necessita. Deus irá fazer coisas novas. Coisas novas. E você vai poder contar. Você vai poder testemunhar. Você vai poder celebrar o nome de Jesus. Porque o mesmo poder que ressuscitou a Cristo no terceiro dia dos mortos é o mesmo poder que está aqui a operar em nosso meio, o Espírito do Deus vivo. Aleluias. Aleluias. Quem foi abençoado aqui essa noite? Há pessoas que entraram aqui de uma forma e estão saindo de outra forma. Entraram cheios de questionamentos, estão saindo com uma fé estabelecida ainda mais no Senhor. Está chegando o dia de você contar o testemunho, Débora. Está chegando a hora. Quantas vezes já pensou: vou desistir, vou parar, não vou orar mais? Mas em todas as tuas orações o Senhor estava vendo. Em todas elas Ele estava vendo. Ei, calamando, guiaste, riando, guiaste, niamando. E coisas novas farei eu. Naraga, subia, rimando, te esturiaste que. Para que contemples a minha glória e a minha fidelidade. Ei, a subia, remando, que astonieste. Uau! Obrigado, Senhor, pelo teu agir. Obrigado pela tua palavra. E calamanda na súbia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Recomunaração. Aleluia. Começa a preparar uma equipe. Prepare uma equipe, porque está chegando o tempo da expansão da tua empresa. Prepare a equipe. Prepare a equipe. Prepare a equipe. Está chegando o tempo da expansão e não vai mais parar. Como Deus? Como será? Como vai ser? A situação hoje é impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele, se Ele vir, posso crer no amanhã. Tentaram te parar. Tentaram parar você. Mas não conseguiram. Eu bem sei, eu sei a minha vida. Semanto Ragastobia. Uau. A igreja de vocês lá é vocês que pastoreiam, os pastores? Auxiliar. Vem aqui, deixa eu orar com vocês. Vem cá. Vem todos vocês. Todos os caxienses. Cheios do Espírito. Que povo lindo, viu? Uau. Eu não sei qual de vocês é o mais cheio do Espírito Santo. Há águas vivas que jorram de vocês. Jorram águas vivas. Vocês vão impactar muitos virão. Muitos virão. Não conheço o trabalho de vocês, nunca ouvi falar no ministério, mas uma coisa eu sei: Deus é com vocês. E assim como o Senhor fez na vida de José, Ele vai fazer na vida de cada um de vocês. Virá um tempo de honra para vocês. Um tempo de honra. Um tempo do favor do Senhor diferente. Não desprezem quando chegar. Lembrem dessa palavra. Virá um tempo de honra, pastor. Cadê o pastor? Virá um tempo de honra. Virá um tempo de honra, equipe. Você se move em unidade. Você se move como família. E às vezes isso cria inveja de outros. Assim como aconteceu com José. E às vezes até nos bastidores eles tentam projetar algo para parar vocês. Mas Deus manda dizer para vocês essa noite: eles não vão conseguir. Porque vocês têm uma marca. A marca da promessa.
Gente, continue nessa fé. Uau! Continue nessa busca, continue nessa entrega, continue nessa adoração, continue nesse fogo, continue! Aleluia. Nós oramos dados por essa resposta. Nós clamamos ao Senhor. Vem o tempo de honra sobre a tua vida. Vem tempo de honra sobre você. Ebai como te fantai e quento repassia alagasúbia rica lamandesto riaço. Virão dos quatro cantos, do norte, do sul, do leste e do oeste. Uau! Rei que amanda gastou. E Deus fará conexões para trazer projetos à existência na sua vida. De como nagácia e astenobiaste. Nunca deixe o meu fogo se apagar. E vai toquiaste di riacome nagasu rabagai. Oh! Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado pela vida deles. Honra, Senhor, a vida, a família, o ministério de cada um destes irmãos. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia.